Meus queridos, mais uma vez estamos juntos para falar sobre a temática da saúde mental, principalmente dos nossos adolescentes após a pandemia. Nós queremos toda a atenção possível porque a mídia, as redes sociais estão falando muito sobre essa questão e também está surgindo dezenas de pessoas, muita gente querendo cuidar da mente do outro. Nós precisamos ter muito cuidado dessa questão, viu? Cuidado, tá? Há muitas pessoas por aí que estão terapeuta um, terapeuta 2, terapeuta do século, aquela coisa, coach, não sei o quê. Então, aquelas coisas que nós não queremos degredir a imagem aqui, mas muito cuidado, porque a carência do ser humano leva o indivíduo a buscar qualquer coisa no momento da sua angústia. Mas nós gostamos de falar algo muito importante sobre a postura, a saúde mental pós-pandemia. Nós observamos que pós-pandemia, o que aconteceu? O comportamento anterior das nossas famílias mesmo, antes da pandemia, era um comportamento distante. Percebe? Era um comportamento distante. E nós percebemos que antes da pandemia havia o quê? Pai trabalhava, mãe trabalhava, filho estudava, e havia uma junção de corpos no mesmo espaço, não é no mesmo espaço nem de tempo, mas dentro de um território familiar, e que eram distanciados. O senhor percebe que mesmo antes da pandemia, as famílias, para resolver as angústias entre si, eles davam um tablet para o filho, davam um computador para outro e separavam entre si, não é? A mãe automaticamente envolvia também nas suas redes sociais, principalmente no trabalho da estética, deixando o belo do lado. O pai automaticamente, quando chegava em casa também, guardava-se por meio do Zap e já havia essa distância. Olha, a distância familiar, o desafeto, podemos dizer assim, tá? A insegurança em relação à família já estava antes da pandemia. Agora, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, automaticamente, quando se instalou na questão social, percebemos o seguinte, que trouxe uma consequência maior, porque os filhos que já eram distanciados da família e que às vezes resolvia-se lá fora, no meio dos amigos, da escola, conflito, professores, porque sabe o seguinte, toda angústia que não é resolvida em família, na particularidade da família ou do alguém que me fere, a minha tendência é resolver lá fora. Então, as crianças, os adolescentes, a turma de estudantes, como não tinha mais onde liberar essa questão do desafeto, mesmo antes da pandemia, se enclausurou. E nesse enclausuramento, a família veio para casa, mas se manteve distante. Olha para vocês verem como é que foi o quadro do comportamento social. O pai ficou em casa, a mãe ficou em casa, os filhos ficaram em casa, mas distante. E aí o virtual, iniciou-se um processo de virtual ser mais presencial do que o real. Quer dizer, angústias não... por exemplo, assim, os filhos não sabiam mais onde transmitir suas angústias. O pai distante, a mãe distante, porque o que acontece? A tecnologia hoje é a babá na família, quer dizer, a mãe prefere, os pais preferem hoje em dia, não quero somente dizer a mãe, que a educação está ligada a essas duas figuras, pai e mãe, viu? Mamãe, você não fica nessa concepção que quem educa os seus filhos é você, nem o pai também. Todos têm o seu princípio. Somente que o pai, a função do pai na família, quer saber? Atenção, anote isso se vocês tiverem um papelzinho. A função da figura masculina na família somente são duas. Olha aqui, duas. Primeiro, promover segurança nos dois, tanto no filho como na filha. Olha aqui, ó. Promover segurança nos dois, como no filho e na filha. Como o filho vai ser como homem, ele absorve isso na figura do pai e também na figura da filha,
ela está absorvendo o tipo de homem que ela vai relacionar no futuro, que inconscientemente está sendo formatada a figura do pai. E a mãe? A mãe é a função também idêntica, só que a mãe é o afeto. O filho não absorve afeto pelo pai, é pela mãe. Tanto o filho como a filha é afeto pela mãe, pela figura feminina da mãe. Em relação à mãe, a menina tornar-se-á a cópia da mãe em versão diferente, porque ela tornar-se-á mulher pelo protótipo de modelo da sua matriz maternal, e no menino, a mãe vai inconscientemente produzir o afeto e, ao mesmo tempo, o modelo de mulher que ele pretende escolher, que já foi escolhido e influenciado anteriormente pelo conteúdo do seu inconsciente. Então, percebemos que a questão da família já estava relativamente contaminada. Agora, o que aconteceu? Conforme já relatamos, a pandemia trouxe o grupo de família para dentro de casa e continuou cada dia mais afastado. Aí iniciou-se o quê? Uma angústia reprimida. E nessa angústia reprimida desenvolveu a série de compulsões alimentar, manias, toques, e a repressão está ali. É fundamental que entendamos isso. A mente do ser humano adoeceu mais, mas as doenças psíquicas do ser humano em relação à família, elas já estão internalizadas mesmo antes da pandemia. Porque, meus queridos, sabem, nunca se houve na história, vamos dizer assim, uma fase tão crítica em relacionamento à família. A família não tem mais referência. Eu não sei se os senhores percebem, a família não tem mais referência. Pai já não tem referência de pai. Eu não estou dizendo machista, não, hein, gente? Por favor, hein? A referência de pai, a referência da mãe. Quer dizer, automaticamente, hoje ninguém mais sabe quem é o ponto fundamental de sustentabilidade em relação à família. Os meninos, na verdade, eles incham no crescimento biológico, que é normal, mas a estrutura educativa, mediante as suas fases, não são compreendidas pela família. E o que aconteceu? Essas crianças, né, que a mídia chama de crianças alfas, aquelas que nasceram no período da pandemia, e também as que já estavam, e também os adolescentes foram desenvolvendo, dentro dessa perspectiva de silêncio. A função da escola, até certo ponto, para nós entendermos a sociabilização escolar, em relação à família, a família às vezes interpreta a escola de forma completamente inversa. Olha, presta atenção. A família acha que a escola poderá substituir a criança no aspecto formacional de afeto e segurança. E a função da escola não é esta. Por favor, queridos, eu como professor, eu sou professor de filosofia, psicologia, sociologia, uma série de dias. Olha aqui, a função da escola não é esta. Inclusive, eu não sei aqui, com todo respeito às mamães, olha aqui, papais também, quando chegam as férias, as mães entram em angústia porque não sabem onde colocar os meninos. Olha que coisa, né? O enfrentamento dos filhos. Então, observa-se a escola como extensão de família formativa, que não é, tá? A escola é uma extensão, mas não é a família, lembremos disso. E na falta da escola na pandemia, levou o indivíduo, as crianças, ou principalmente o pré-adolescente, adolescente, a se internalizar mais nas suas angústias, silenciou. Porque não podia mais nem brigar, porque não havia escola, nem ter amizade, nem socialização, nem poder ter o toque, nem rir. Esse era o adolescente, ou a criança que já havia dentro dele algum transtorno comportamental antes da pandemia, e que às vezes aliviava pelo ambiente de socialização escolar e outros lugares onde iam, ficaram mais internalizados, mais recalcados e mais latentes, fluem dentro deles de forma profunda. Olha aqui. Então nós precisamos entender que a pandemia causou um impacto maior na saúde mental, não que surgiu tudo pós-pandemia. Mesmo antes da pandemia, nós observamos que a família, de forma estrutural, em relação aos filhos, estavam psicologicamente afetados. E o que aconteceu? Primeiramente, os pais não observam os filhos. Olha aqui, pós-pandemia, nós estamos falando sobre a questão da saúde mental, transtornos comportamentais pós-pandemia.
Como o pai, antes da pandemia, às vezes, nunca olhava o comportamento do filho, automaticamente, poucos pais observam a fase das crianças. Gente, nós precisamos, como pais, observar as fases da criança. Do desenvolvimento, não é da criança, é do ser humano. As fases, viu? Por exemplo, gente, aquela fase que o Freud fala, fase anal, fase oral, fase genital, fase latente, aquela fase que Piaget desenvolve, sensor motor, pré-abstrato, essas fases que os grandes pensadores trazem. As crianças, infelizmente, não são observadas. As famílias imaginam, o pai imagina, a mãe imagina, que é simplesmente procriar, cuidar da roupa, calçado, remédio, que é legal, cuidando do bem-estar do corpo, mas esquece da estrutura internalizada, que é o processo educacional que forma o indivíduo como ser humano. Agora, o que acontece? Após pandemia, as pessoas começaram, os pais ficaram mais alerta em relação aos filhos. Por isso que está surgindo mais alerta. Então os filhos estão silenciosos, os filhos estão mais assim, vamos dizer, aquele sintoma, aquela mudança brusca de comportamento. Inclusive eu quero afirmar aqui, atenção meus queridos, presta atenção queridos pais, por favor, todas as vezes que o ser humano, ou então seus filhos, produzirem uma mudança brusca de comportamento, é o sintoma e a linguagem de uma pessoa que está adoecendo. Toda mudança brusca de comportamento, para excesso de alguma coisa, ou falta de alguma coisa, é uma sintomatologia de um desequilíbrio. Nós chamamos de ausência de homeostase, ausência de equilíbrio em relação à saúde. Então agora, pós-pandemia, nós percebemos que os pais estão mais alerta. Muito bom, muito bom. Estamos alertas, estamos observando, o filho está silencioso, o filho começa a ter aquela mudança, aí de repente o pai começa naquela perspectiva e fala assim, poxa, realmente, inclusive eu quero chamar a atenção aqui os senhores, seguinte, por favor, senhores pais, homens que são machos, cuidado, enquanto você ser macho, você destrói, você acaba com a pessoa que está ao seu lado, viu? Porque o macho só serve para reprodução. É o homem estruturado dentro do macho que desenvolve na família a educação. E a segurança. Olha aqui, viu? O macho não. O macho só produz a reprodução. O macho só serve o quê? Para reproduzir. Agora, o homem emocionalmente maduro e que constrói uma família, ele observa o seguinte, que o mais importante não é ele reproduzir, o mais importante não é o testosterona, o mais importante é a segurança psíquica e a referência de figura masculina que a família vai ter em relação à figura da menina e também a segurança em relação ao filho como homem. Então, o que devemos fazer? Qualquer momento que você perceber que seu filho ou sua filha está tendo um comportamento de profundo silêncio, de uma abstração sem expressar, trancado num quarto, sem comer, no virtual unicamente, é um momento que você precisa procurar ajuda. Agora, uma coisa fundamental nós queremos chamar a atenção aos queridos, por favor, queridos pais. Quando a mãe e o pai perceber que o filho está precisando de ajuda ou a filha, é importante que estabeleça o diálogo. Agora, a minha sugestão clínica é que, quando o pai perceber que é o filho, o pai que deve caminhar para o filho neste diálogo. Figura masculina do pai, figura masculina do filho, para que o filho possa restabelecer segurança em relação à figura do pai. A mãe só entra nesse aspecto em relação ao filho quando ela quer produzir o afeto. Neste menino que o pai vai produzir a segurança. Quando for uma menina, a mãe deve estar diretamente ligada, ouvir a filha na sua estrutura de formação, porque ela tornar-se-á a cópia desta mãe em versão diferente.
O pai deve aproximar também da filha no diálogo? Sim, porque ele vai produzir para ela a segurança e a relação do homem que ela terá no futuro. Então os dois trabalham juntos. Por quê? Se nós chegarmos agora, pós-pandemia, somente as mães preocupar, gente, cuidado, viu? Se somente a figura feminina preocupar com os filhos na reestruturação após pandemia, os meninos poderão ter uma carência, quer ver? Se a mãe, em relação ao filho, for muito mais presente do que a figura do pai, esse menino vai ser futuramente um menino inseguro em relação à vida. Nós chamamos de homem frouxo. Esse frouxo aqui, gente, não quer dizer o homem frouxo na ausência do machismo, do macho. É frouxo em relação à vida. Porque quem produz a segurança no homem, no menino, é a figura do pai. Se por acaso a mãe para a filha, só ficar a filha em relação à mãe no processo de entendimento pós-pandemia, em cuidar dela, a filha também pode ter o quê? Formatar-se bem, mas onde é que está a segurança da referência do pai? Então é fundamental que os dois, pai e mãe, trabalhem juntos. Olha aqui, pai e mãe. Inclusive eu sempre oriento aos meus pacientes aqui no consultório, como psicanalista clínico e professor, é o seguinte: quando o seu filho, menino, precisar ir ao médico, é melhor que o pai o acompanhe. Porque para o menino é fundamental a companhia do pai na sua fase crítica de estruturação como homem. Quando for a menina, é melhor que a mãe acompanhe na fase crítica de formatação dessa menina como figura feminina de mulher. Agora, pode o pai levar a filha de vez em quando? Sim. Pode a mãe levar o filho de vez em quando? Sim. Agora, quando existe essa ausência, olha aqui, mais uma vez, batendo nessa tecla de formação. Quando a mãe é mais presente para o menino e a referência da figura paternal de homem ausente, o menino torna-se afetuoso, mas como homem frouxo em relação à vida. Olha aqui, viu? É bom que entendamos isso. E o menino totalmente seguro, quando o pai é muito presente na figura feminina da filha, na ausência da mãe, a filha ela é segura, mas é aquela segurança sem afeto. Aquela mulher ranzinza, é aquela mulher que futuramente, eu posso falar aqui para você, ela vai exercer psicologicamente uma função de homem nos relacionamentos. Conhece alguém assim? Conhece rapazes? Você conhece maridos assim, namoradas que inverteram os papéis? Com certeza. Então o que acontece? É por isso que estão agora o quê? Os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde estão exatamente para ajudar. Não se sinta envergonhado na hora de precisar de ajuda, correndo atrás dos profissionais, tanto o filho como a filha, como a família. Os profissionais estão aí para isso, tá? É importante saber. Outra coisa que é fundamental, quando nós descobrimos os sintomas dos nossos filhos pós-pandemia, cedo, talvez não seja necessário nem terapia medicamentosa, às vezes não seja nem necessário uma terapia medicamentosa. Você vai ao psicanalista, se for uma questão estrutural, se for uma questão cognitiva, vai ao psicólogo. Lembre-se disso, porque eu vou reafirmar mais uma vez a diferença entre psicanalista e psicólogo. Entenda, o psicólogo trata o cognitivo do ser humano por meio de terapia cognitiva comportamental. Psicólogo. O psicanalista, que sou eu, tratamos do inconsciente do indivíduo desde a sua formação intrauterina, a partir de 2 meses e meio de gestação, quando o sistema neural do indivíduo fecha, a criança no útero, já se começa a formar o conteúdo psíquico no seu inconsciente, que vai produzir posteriormente sintomas no seu comportamento. Então a nossa viagem do psicanalista
é no inconsciente. Então nós precisamos, na hora do momento, você percebe, olhe, observe seus filhos. Percebeu qualquer sintoma, mesmo que da pandemia você não percebeu, mas agora você está mais ligado por causa da pós-pandemia, nós ficamos mais ligados? Conduza seu filho ao profissional. Conduza seu filho ao profissional, tá? É fundamental que entenda isso, porque às vezes existem dores na alma que o filho não quer falar com a mãe porque a mãe já é muito machucada pelo pai, ele não quer machucar mais, que a filha não quer falar com o pai porque o pai já é machucado pela mãe. Sabe por que os filhos não desabafam para os pais? Porque eles sabem que os pais têm suas angústias não resolvidas entre si e eles não querem lançar mais angústias sobre eles, e até certo ponto é o seguinte, os filhos têm a consciência de que às vezes os pais produzem nos filhos uma culpa de que a angústia que eles estão vivendo é por causa dos filhos. É aqueles pais que não se divorciam, já estão mortos no sentido de afeto um com o outro e mantêm uma aparência de sociabilização no matrimônio, de aparência. Mas os filhos sabem que não existe mais casamento, não existe mais amor, mais afeto. Olha que angústia, né? E às vezes os pais falam assim, vamos manter, às vezes eu vou tomar prejuízo de você. Olha o que adoece. Mas tudo bem, deixemos isso para lá. Então o que acontece? É necessário nesse momento procurar ajuda. Agora lembremos de uma coisa, outra coisa fundamental. Eu vou às escolas, faço diagnóstico com muitos alunos, com muitos filhos e filhas. Nós descobrimos quando essas crianças estão com TDAH, estão com TEA, transtorno de espectro do autismo, essas coisas que começam a desencadear na criança, mesmo pós-nascimento, a gente percebe isso. A pandemia veio, pós-pandemia, isto que seria algo menor se tornou maior. Agora, é necessário que os pais possam observar os filhos mais de perto para que eles, o mais rápido possível, procurem ajuda. Estão entendendo o que eu disse? Por favor, os profissionais aí estão especializados na saúde da mente, para compreender melhor o ser humano. Agora, muito cuidado para não entregar seu filho a profissionais errados. Não entregar a sua mente às pessoas que são completamente manipuladoras e distorcidas do que vem a ser saúde mental. Então, essa fala minha fica exatamente para esclarecer essas questões e dizer para vocês, estamos aqui à inteira disposição, tá bom? Estamos aqui para tratar da criança na vida intrauterina, estamos aqui para tratar da criança pós-nascimento, tratar as fases da criança, pré-adolescente, adolescente, vida adulta. Estamos aqui para cuidar dos mais idosos, porque cada vida é uma fase. E nós, como profissionais da saúde, eu sempre digo que é muito bom tratar a mente da pessoa na fase que está vivendo, porque cada fase é um conteúdo mental, é um comportamento, porque a mente não envelhece. Lembre-se disso, a mente não envelhece. Essa é a grande angústia do ser humano, tá? A mente não envelhece, os pensamentos não envelhecem. O cérebro humano pode até diminuir o seu refluxo e tal, na questão neurológica, neuroquímica do pensar, mas a mente não envelhece. Então procure ajuda, por favor. Ok? Então, pós-pandemia, agora é necessário que você observe bem o comportamento dos seus filhos, lembre-se disso. Toda fase é necessário um tratamento especial, toda fase, lembremos disso, viu? Toda fase, a criança tem as fases críticas, principalmente a fase dos 9 meses de gestação até 6 anos, é a fase crítica da formatação da estrutura do que o indivíduo, do que a criança pode ser no aspecto futuro, baseado nos valores que ele recebeu durante esse período crítico, que vai de 9 meses antes do nascimento, automaticamente até 6 anos de idade. E depois vem a fase pré-adolescente, adolescente, precisa compreender. Inclusive, os pais têm que entender. Seus filhos
eles nunca serão como vocês imaginam, nunca serão, tá? Nunca serão. Porque cada filho tem sua história diferente, cada filha tem sua história diferente e cada momento tem o seu momento específico de cada um. Então procure ajuda. E nós colocamos nas nossas redes sociais, no meu canal de YouTube, várias palestras que falam sobre orientação, tá? Orientação educativa. Por favor, tá? Vai lá, observa, vai crescendo, comece a ler, comece a estudar, comece a pesquisar. Outra coisa, o diálogo é fundamental. O diálogo é fundamental. Agora, para você dialogar com seu filho pós-pandemia, olha aqui, é necessário que você entenda o mundo do seu filho. Olha aqui. Porque se você chegar para uma criança de 4, 5 anos e você não sabe a realidade psicológica dele, inconscientemente falando, conscientemente falando, você não vai nunca comunicar com ele. Se você imaginar que o mundo da criança é um mundo igual ao seu, é impossível. Então esse diálogo é fundamental desde que cada mundo do seu filho deve ser produzido, entendido, compreendido, tá? Por você, para que haja exatamente esse diálogo, tá ok? Então espero que tenha ajudado alguma coisa na nossa fala. Agora, eu sempre afirmo, para cada problema existe uma solução, tá, queridos? Cada problema uma solução. A mente humana, ela é fantástica, tá? Então, a neuroplasticidade cerebral, a neurociência tem comprovado de forma muito maravilhosa que nós podemos reconstruir a nossa história, tanto no aspecto de conteúdo psíquico, como no aspecto de conteúdo neurológico, de função sináptica neurológica, tá? Olha aqui, ó. Nós podemos fazer isso, tá bom? Um forte abraço, um beijo no teu coração. Vá nas minhas redes sociais, nos acompanhe, dê lá seu ok, inscreva no meu canal. Eu fico até sem jeito de falar, porque eu não sei como é que eu faço inscrever no meu canal, fico até sem jeito, porque eu não sou muito tecnológico, né? O que eu estou fazendo aqui é de forma simples e objetiva, trazer até você uma reflexão sobre a questão de cuidar da mente, do mesmo nível que você cuida do seu corpo. Eu aqui, para a gente encerrar, reafirmo, assim como a mãe faz o pré-natal no aspecto de cuidar da criança, da formação anatômica e na formação fisiológica uterina, a futura mãe deveria fazer um pré-natal psíquico. É o que nós fazemos, para que suas angústias, seus traumas, seus conflitos não resolvidos em relação à sua história, não seja absorvido pela sua geração. Tá bom? Então um abraço, um beijo no coração. Qualquer coisa, estamos aqui à sua inteira disposição, aqui na MASE, né? E nós estamos no bate-papo, dando palestra em lugar, palestra em outro, porque nosso objetivo é que você alcance não só o sucesso na sua vida, mas que alcance a vitória de vencer as barreiras, tá bom? Um abraço.